Provavelmente você já escreveu um programa, voltou para ler ele no outro dia e você já não entendia mais nada do que estava escrito naquele programa. Um dos grandes vilões para isso acontecer são dar péssimos nomes de variáveis. E aí às vezes você colocou C igual a teste 1, 2, 3 e você não sabe mais, não faz mais ideia do que isso significa, do que isso fazia, do que isso deveria fazer. Até tem um meme falando que na hora que você escreve o código só você e Deus entende, e no dia seguinte só Deus entende, porque não faz mais sentido nenhum. É por isso que nesse vídeo vamos falar sobre convenções de nomes para as variáveis, vamos falar sobre o que é PEP8, vamos fazer um exercício praticando essas melhorias de estilos de nome na prática mesmo, e depois eu vou te dar uma dica de como que você faz para praticar isso no seu dia a dia em todos os códigos que você for escrever. Um vídeo super simples que vai servir para quase todo mundo que está aprendendo programação, até independente da linguagem, mas é importante porque você saber dar bons nomes para as variáveis ali, você conseguir dar um bom contexto, dar algo significativo para o que você está salvando na memória do computador, é super importante para que outras pessoas, além de você, possam entender o seu código. Então, principalmente quando você pensa de criar um portfólio para colocar no seu currículo, para chamar a atenção de recrutadores e gestores, é super importante que esse código esteja bem escrito, porque senão vai acabar queimando o seu filme. Então, bora ver, entender um pouco melhor como que funciona essa questão de bons nomes de variáveis, que tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. A primeira coisa que eu quero refletir aqui junto com você é essa variável que está criada aqui nessa célula, que chama IDC é igual a 1553. Se você fosse um desenvolvedor que estivesse lendo esse código, para você, o que seria o IDC? Se você tivesse que explicar para alguém o que é esse código aqui, o que é o IDC? É muito difícil de dizer, certo? A gente não tem informação suficiente para saber o que é o IDC. Então, o IDC aqui, ele é o identificador único do consumidor, que tem o valor de 1553, tá certo? É isso que está sendo salvo aqui dentro dessa variável. Mas veja como não é um bom nome, porque é muito difícil de um outro programador que está lendo esse código pela primeira vez entender o que é o IDC. Agora, vamos dar um nome mais significativo, então. Identificador único consumidor é igual a 1553. Beleza. Só que isso aqui ainda não tá legal, não tá nem um pouco legal, na verdade, porque o nosso cérebro, a nossa visão, a gente está acostumado a ler palavras separadas por espaço, né? Então a gente está acostumado a ler algo assim, identificador único consumidor. Porém, o Python e a grande maioria das linguagens, elas não entendem esse espaço aqui. Para ela, isso é alguma outra coisa ou isso daqui é um erro. Então, se eu executar essa célula, pode ver que ele está dando um erro de sintaxe inválida, porque isso não existe. Então, como que a gente resolve para criar variáveis com mais de uma palavra, como esse caso aqui, identificador único consumidor, de forma que ainda seja legível para nós como seres humanos? Existem 3 técnicas principais que foram rotuladas, né, que você pode utilizar nesse caso, e aí de linguagem para linguagem cada uma vai ter sua convenção ali, e até mesmo de projeto para projeto. É importante que você siga o padrão do projeto se já existir um. E esses 3 padrões são Snake Case, Camel Case e Pascal Case. Tem até outros, mas esses são os 3 principais e já vai resolver ali 99% dos seus problemas. E o primeiro objetivo que a gente tem utilizando essas nomenclaturas aqui, que eu já vou deixar bem claro para você a diferença de cada uma delas, é justamente facilitar a leitura quando a gente dá nome para coisas aqui no nosso programa. Então veja que o Snake Case, eu coloquei aqui as palavras Snake e Case separada por um underline. Por quê? Porque a rotulação ali de Snake Case é justamente essa. Você escreve todas as palavras separadas por underline. No caso do Camel Case, todas as palavras, exceto a primeira, começam com a primeira letra maiúscula. Então pode ver que o case aqui, ele está com o C maiúsculo, e se tivesse outras palavras, então se tivesse mais uma palavra aqui, ela também começaria com letra maiúscula, e isso também facilita a leitura para nós como seres humanos. E a Pascal Case, ela tem todas as palavras, inclusive a primeira palavra do nome aqui da variável ou do que você estiver criando, com letras maiúsculas. Todas as primeiras palavras vão ser com letras maiúsculas, ok? Então a gente tem esses 3 estilos que nós podemos utilizar nos nossos programas para escrever o nome das coisas, os nomes das classes, das funções, dos métodos, das variáveis, das constantes. Das constantes vai ser um outro estilo, na verdade, que a gente já chega lá, mas a gente tem esses 3 estilos principais que a gente pode utilizar para dar o nome
para as variáveis. Agora eu quero que você pause o vídeo e escreva esse nome aqui dessa variável que a gente está querendo criar, identificador único consumidor, seguindo esses 3 estilos, Snake Case, Camel Case e Pascal Case. Então pausa o vídeo e tenta fazer. Bora fazer junto. No Snake Case ficaria como? Ficaria identificador, underline único, underline consumidor. No caso do Camel Case ficaria identificador único consumidor. E no caso do Pascal Case, todas as letras das palavras já começam com a primeira letra maiúscula, né? Então, identificador único consumidor. E aqui a gente consegue ler de uma forma muito mais simples. Deixa eu separar aqui em mais linhas, né? Então aqui a gente já consegue ler mais fácil essas palavras, e quando eu digo ler, é ler como um ser humano mesmo. Para o computador isso daqui não faz tanta diferença, para ele vai ser uma variável que ele está salvando valor, mas para outros desenvolvedores isso daqui faz uma diferença enorme. Agora, a gente pode reduzir também o tamanho do nome da variável, porque fica difícil você toda hora ficar escrevendo esse nome muito grande, certo? Quem que vai ser o desenvolvedor que vai ter que ficar lá? Identificador único consumidor é igual lá, e toda hora ele tem que ficar repetindo esse nome muito grande, ele acaba gastando um tempo muito grande para escrever esse nome. Então, se você conseguir reduzir, é uma boa. Por exemplo, a gente está acostumado a utilizar ID como um identificador de um produto, de um consumidor, de alguma coisa. Então, em vez da gente escrever identificador único, a gente pode colocar aqui ID underline consumidor. E aí já está claro também que isso daqui é um identificador do consumidor. Ou seja, mesmo sendo o nome de uma variável menor, a gente ainda consegue falar que isso daqui é um identificador de um consumidor, certo? Agora, se você tiver que diminuir o nome da variável e isso perder sentido, isso deixar de ficar claro, prefira nomes grandes, ok? O próximo ponto que é importante para você pensar na hora que você estiver dando um nome para uma variável, a gente já viu aqui que o nome ele precisa ser significativo, isso é a parte mais importante na hora que você vai dar um nome a uma variável, mas pense que quando a pessoa for escrever um código, é muito normal ela utilizar a funcionalidade ali de localizar, né, o famoso Ctrl F, para você buscar uma palavra no código. E se você cria um termo que ele não faz sentido, que é muito difícil de escrever, que é muito difícil de lembrar, então você pega uma abreviação, ID é uma abreviação comum, mas você pega às vezes uma abreviação do nome da empresa, tipo, programando o seu emprego, PSE. Quem que vai lembrar que é PSE a abreviação, sabe? Talvez não fique bom para as pessoas procurarem. E aí quando ela for dar Ctrl F para tentar encontrar alguma coisa no código, pode ser que fique muito difícil, que ela acabe perdendo muito tempo. Então evite abreviações, evite termos que são complexos, que vão ser difíceis de outros desenvolvedores lembrarem mesmo, para procurar encontrar aquilo no código, ok? Isso também é algo importante que acelera o desenvolvimento. Mas isso vem com certeza depois do significado, do nome da variável estar claro ou não. Mas ó, presta atenção, vem cá comigo. Quando que você vai utilizar Snake Case, quando que você vai utilizar Camel Case e quando que você vai utilizar Pascal Case? Para guiar você nisso, o Python tem, na documentação oficial deles aqui, uma documentação que é um guia de estilo de código Python. E ela é um tanto quanto extensa, para ser sincero, tem bastante informação, vale bastante você ir lendo aos poucos, algumas coisas você não vai lembrar, outras coisas você vai usar tanto no seu dia a dia que você vai colocar isso na sua cabeça e não vai esquecer nunca mais, mas é um texto interessante de se ler, porque ele vai dar boas práticas de você ter um estilo condizente com a linguagem de programação Python. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser ler depois. Se você não sabe inglês, clica com o botão direito, clica aqui em traduzir português, que você já vai ter a documentação toda em português, ok? Só toma cuidado para caso ele traduza aqui algumas coisas de código, porque daí não é legal. Isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês é conhecido também como PEP8. Então, se você ouvir falar de PEP8 nesse contexto de Python, nesse contexto de programação, é essa documentação que está no site oficial do Python mesmo, beleza? Eu queria te propor uma dinâmica agora. Se você tem algum código, algum exercício que você fez, seja para a faculdade, para algum outro curso, algum exercício que você encontrou na internet, que você gostaria de ver como eu refatoraria esse código, essa solução que você implementou para esse exercício, manda para mim lá no Instagram, @programandocompaulo, que eu vou selecionar alguns códigos que me mandarem para refatorar esse código e publicar aqui no YouTube para você poder ver como que eu faria essa reimplementação do código utilizando todas essas boas práticas. E agora a gente vai olhar um trecho de código que eu deixei pronto para a gente ver como que você vai aplicar essas 3 nomenclaturas que eu mostrei para vocês, de Camel Case, Snake Case e Pascal Case, no contexto de uma classe do Python. Então, bora lá.
A classe é essa. É uma classe que representa empresas, que salva informações de empresa. No caso, as informações que nós estamos salvando é nome e CNPJ. Esse daqui é o construtor dela. Estamos salvando o nome e CNPJ nos atributos que também chamam nome e CNPJ. Temos o método obtém nome e estamos fazendo a criação de uma empresa aqui, salvando na variável empresa Paulo na linha 9. Se você não tem ideia do que é orientação a objetos, não tem ideia do que é classe, não sabe o que é init, eu vou deixar um card aqui em cima em que eu falo só sobre orientação a objetos em Python, que você vai entender tudo isso daqui, ó, facinho, beleza? Nesse código aqui a gente consegue ver as principais utilizações do Pascal Case e do Snake Case. O Python ele não utiliza muito o Camel Case, mas o Java, por exemplo, ele já utiliza bastante o Camel Case nos nomes dos métodos. Mas vamos focar aqui no Python por enquanto. O nome da classe é sempre Pascal Case. Então, a primeira letra de todas as palavras começam em maiúscula. Não crie uma classe chamando ela de empresa com letra minúscula, porque a convenção do Python é que o nome das classes comecem com E maiúsculo, ok? E se tivesse outras palavras aqui, então fosse, sei lá, empresa social. O social, ele também começaria com letra maiúscula. Então, nome de classe, Pascal Case. Vamos até anotar aqui, ó. Pascal Case. Melhor, né? Vamos colocar o estilo já. Pascal Case. Assim, fica fácil de vocês entenderem. Nome de atributos e variáveis é sempre Snake Case. Então, atributos, Snake Case. E nome de métodos também é Snake Case. Então, métodos também é Snake Case. E no caso aqui, a gente tem a criação de uma variável chamada empresa Paulo, que salva as informações aqui da empresa do Paulo. E no caso, empresa Paulo, eu vou colocar na linha de cima aqui, o nome de variáveis também é Snake Case. Então, o nome de variáveis é Snake Case. E o nome de funções é igualzinho a de métodos, que também é Snake Case. Se você seguir essa sintaxe aqui, o seu código ele já vai ter uma cara muito mais elegante, muito mais padronizada de acordo com o que a comunidade do Python prega, de acordo com o guia, próprio guia deles ali da linguagem Python. E uma coisa importante que também eu utilizo toda hora, na verdade, é o nome de constantes, ou seja, de variáveis que você não quer que aquele valor seja alterado. No caso no Python, a gente não tem um tipo constante que, caso a gente altere esse valor, gere um erro de execução, né? A gente não tem um tipo const, que gera uma variável constante. Então, é muito normal nós utilizarmos a nomenclatura de colocar todas as letras em maiúsculas separada por underline. Então, no caso, por exemplo, se a gente tivesse uma variável que salva o desconto máximo que essa empresa pode dar, a gente chamaria essa variável aqui de desconto underline máximo igual a 10%, por exemplo. E aí veja que todas as letras elas estão em maiúscula e as palavras estão separadas aqui por um underline. Então, se você tiver algum valor constante que ele não deve mudar, em vez de você colocar o valor direto em vários lugares, crie uma variável constante e salve esse valor, porque isso também vai facilitar muito a leitura do seu código. Agora eu quero fazer um exercício junto com você. Então, só vou escrever aqui rapidinho para ficar mais fácil para você. Beleza, então esse é o exercício que a gente vai fazer junto. Crie uma classe chamada cliente que salva as informações de nome, sobrenome e CPF. A classe deve ter um método que retorna o nome completo. Então, você tem que fazer um método ali que concatena nome mais sobrenome e retorna nome mais sobrenome, certo? E criar um cliente de exemplo que imprima o seu nome completo. Simples assim. Pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício. Dá pra você fazer até no papel, é bem tranquilo. E tenta fazer esse exercício utilizando a nomenclatura que a gente acabou de ver, ok? Beleza, então bora fazer junto agora. A gente tem que criar uma classe chamada cliente, então class cliente, dois pontos, enter. A gente tem que declarar agora o construtor dessa classe, logo def, underline, underline, init, underline, underline, abre parênteses. Lembre que aqui é dois underlines, tá? Muita gente erra, acaba colocando 3, 1, e isso acaba gerando um erro. O primeiro parâmetro aqui do método construtor é o self, depois a gente tem que ter nome, sobrenome e o CPF. Essa vai ser a assinatura do nosso método construtor. Na próxima linha, self.nome é igual a nome, self.sobrenome é igual a sobrenome,
e self.cpf é igual a CPF. Show! Já salvamos aqui as informações solicitadas pelo exercício. Mas agora a gente tem que ter um método que retorna o nome completo desse cliente. Então, def get, underline, nome completo, abre parênteses, ele tem que receber o self também. Você pode usar get aqui, que é obter, né? Ou você pode pôr obtém nome completo também, se você quiser deixar tudo em português. Eu tenho mania de utilizar get, is, has, é algo que faz tempo que eu tenho essa mania de utilizar. E aqui você tem que retornar o nome completo. Então, return f, vou usar uma string formatada, em que vai ser, primeiro, self.nome, espaço, self.sobrenome. E aí, a string formatada aqui já está fechada. Agora, o que falta a gente fazer é criar um cliente de exemplo e imprimir o seu nome completo. Então, eu vou criar aqui um cliente, salvando ele na variável chamada cliente. Eu vou até chamar aqui, ó, cliente underline Paulo, porque eu vou criar um cliente que me representa, né? Para a gente fazer a criação desse objeto, a gente tem que utilizar o nome da classe, então cliente, abre parênteses, o nome dele vai ser Paulo, o sobrenome vai ser Muluto, e o CPF vai ser 123.123.123/2. Beleza. E agora a gente tem que imprimir o nome completo desse cliente. Então, print cliente Paulo, ponto, obtém nome completo. Abre e fecha parênteses. Vamos executar. E ele imprimiu aqui o meu nome completo. Então veja que cliente começou aqui com a primeira letra maiúscula, o nome do método é snakecase, ou seja, todas as palavras separadas por underline, o nome dos atributos e das variáveis é snakecase, então cliente underline Paulo, e o nome do método aqui é snakecase também, então todas as palavras separadas por underline. Dessa forma fica muito mais fácil da gente ler, da gente entender, fica mais fácil da gente saber o que é uma classe, o que é um método, o que é uma variável, ajuda a gente a distinguir tudo o que está acontecendo dentro desse código. Se você quer uma dica de como praticar esse tipo de coisa, sempre que você estiver escrevendo um código para um exercício, algum problema que você esteja resolvendo, seja um exercício de algum curso, de alguma apostila que você está utilizando para aprender programação, escreva esse código pensando como se alguém fosse ler e esse alguém não é você. Porque isso vai forçar você a criar um código que seja entendível, que outras pessoas que nunca tenham falado com você consigam entender o que aquele código faz. Sempre faça essa provocação no momento em que você terminar de escrever um código. E muito provavelmente a primeira versão que você vai criar desse código não é nem um pouco legível. Isso é normal, até para quem já é mais sênior. Mas você tem que começar a criar o costume desde já, agora, no seu início do processo de aprendizado, para você sempre refatorar esse código, ou seja, reescrever esse código com melhores nomes, com uma lógica melhor implementada, se for possível. Então, tente pegar o código que você acabou de produzir e reescrever ele para que ele fique o mais legível possível, o mais legível que você conseguir deixar ele. E aí você vai pegar esse código e colocar ele no seu repositório de códigos, como por exemplo no GitHub. Se você não tem o seu GitHub ainda, eu vou deixar aqui como sugestão de próximo vídeo, em algum lugar nessa tela, para você ir para o vídeo em que eu te ensino a criar uma conta no GitHub e colocar o seu primeiro projeto lá dentro do GitHub para que você possa permitir que outras pessoas acessem o seu código. E aí vai acontecer que você vai se esforçar para que esse código esteja legível e também vai acontecer de alguns programadores olharem o seu código e te darem dicas de como melhorar ele. No meu caso, por exemplo, sempre que eu vejo um código que é possível de melhorar com pequenos detalhes, eu sempre tento dar a sugestão para o desenvolvedor. Se ele quiser aceitar ou não, é outra questão, né? Mas eu sempre tento contribuir e eu vejo que muitos outros programadores também fazem isso. Então, no momento em que você começar a compartilhar o seu código e permitir que outras pessoas, além de você, leiam ele, vai fazer com que você se esforce para escrever códigos melhores e também tenham mais dicas de programadores mais sêniores do que você para escrever códigos melhores também. E isso é super importante para você entrar no mercado de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque é assim que eu sei que esse tipo de conteúdo é relevante para você, e aí a gente produz cada vez mais conteúdos assim aqui no canal. A gente vai ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!